Mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E a gente já começa com o nosso giro de repórteres pelo país. Olha, nós vamos começar falando ao vivo de Carapicuíba, aqui na Grande São Paulo, onde está o repórter Fernando Jesus. Ele está na cadeia pública da cidade, onde o influenciador Ítalo Santos está preso, mas pode ser transferido a qualquer momento. Vamos ver o Fernando aqui aparecendo no telão. Boa tarde, Fernando. Como está a situação aí de momento? Ele deve sair a qualquer momento aí da cadeia para ser transferido e para onde ele vai? Tivemos um pequeno problema aí no áudio do Fernando. Daqui a pouco a gente volta a tentar. Vamos lá? Agora sim, corrigimos nosso problema. Boa tarde, Fernando. Agora sim, então, o influenciador Ítalo Santos está para sair a qualquer momento. Para onde ele vai ser levado? Fala da situação aí de momento. Mais uma vez, boa tarde. Infelizmente tivemos problema novamente com o áudio do Fernando, mas daqui a pouco ele entra ao vivo para falar aí dessa informação, para falar da transferência do influenciador Ítalo Santos. E olha só, vamos mudar de assunto agora para trazer uma história revoltante, uma história até inacreditável. Olha só, uma família foi indenizada em R$90 mil após precisar, escuta isso, cavar com as próprias mãos uma cova para enterrar um parente. Isso porque não havia coveiro no cemitério municipal. Esse caso aconteceu em 2023 e a sentença saiu nesse mês. Vamos ver. Uma família foi indenizada pela Prefeitura de Rio Grande da Serra em R$90 mil por danos morais, após os membros da família cavarem a cova para enterrar um parente devido à ausência de coveiros no cemitério municipal da cidade. O caso aconteceu em 2023 e a sentença foi divulgada esse mês. A Justiça de São Paulo fixou o valor de R$30 mil a cada membro familiar envolvido na situação. No caso, a mãe, a irmã e o tio do falecido. O juiz responsável pelo caso, Heitor Oliveira, justificou o caso como uma situação humilhante, vexatória e macabra, e destacou que é inimaginável a angústia e o abalo psicológico da família, que no auge do luto precisou com as próprias mãos abrir a sepultura para enterrar seu familiar. A defesa da Prefeitura de Rio Grande da Serra alegou que a família teria agido por iniciativa própria, em um momento de forte emoção, e sustentou que havia um profissional disponível para realizar a abertura da sepultura e que não houve falha na prestação do serviço. Já a família relatou que foi tratada com hostilidade por membros da Secretaria do município e afirmou ter vivido situação de extrema aflição e constrangimento. E diante da situação e do corpo em estado avançado de decomposição, os familiares tiveram que realizar a escavação com as próprias mãos. De acordo com um juiz responsável pela sentença, o município não apresentou provas que realmente havia um coveiro de plantão no momento do enterro, e a omissão do município é uma violação grave à dignidade humana. Olha, lamentável esse caso, né? Além da dor de perder um parente, ainda tem que cavar a cova para enterrar o parente. Realmente lamentável. E olha só, vamos voltar então, vamos tentar voltar ao vivo para Carapicuíba, aqui na Grande São Paulo, onde está o nosso repórter Fernando Jesus, e ele aguarda a transferência do influenciador Ítalo Santos, que está preso lá. Fernando, agora sim, boa tarde, seja bem-vindo. Conta pra gente aí qual é a situação de momento. Agora sim, Kleber, mais uma vez boa tarde a você e a todos os nossos telespectadores de casa. Estamos aqui na Grande São Paulo, em Carapicuíba, no 1º Distrito Policial, a cadeia pública de Carapicuíba, onde está preso o influenciador Ítalo Santos e o seu companheiro, o Israel Natan Vicente, conhecido como Euro. Eles seguem presos aqui em Carapicuíba, a movimentação está grande. Bastante gente ali aguardando, tentando visualizar o momento da liberação dele. Aqui na frente temos uma viatura da Polícia Penal, lá dentro uma viatura
onde os 2 influenciadores serão embarcados para irem para um presídio em Pinheiros, também aqui na cidade de São Paulo. E a expectativa é que depois eles sejam transferidos para Paraíba, onde eles são investigados por exploração sexual de menores de idade, porém ainda não há uma data certa para que isso aconteça. Os 2 homens eles foram presos preventivamente, eles foram encontrados também aqui em uma casa em Carapicuíba. E o delegado que fez a prisão disse que eles estavam em rota de fuga para fora do país no momento da prisão e por isso essa prisão era necessária para evitar qualquer tipo de prejuízo nas investigações. Na manhã do último sábado, eles também passaram por uma audiência de custódia, onde a defesa, os delegados, os advogados dos 2 influenciadores tentaram entrar com um pedido de habeas corpus, porém esse pedido foi negado e eles vão continuar insistindo nesse pedido de habeas corpus ainda hoje. No momento da prisão, depois da prisão, a defesa dos 2 influenciadores, eles entraram em uma entrevista coletiva com o Departamento Estadual de Investigações Criminais. E o advogado afirmou que essa decisão é genérica e que eles estão diante de uma decisão ilegal e que eles vão continuar tentando o pedido de habeas corpus para tirar os 2 influenciadores da prisão. Nesse momento a gente vê todo mundo ali eufórico, com o momento da liberação do Ítalo Santos. Eles estão embarcando nesse momento na viatura lá dentro, aqui do 1º Distrito Policial. Agora vamos ter uma grande movimentação aqui de viaturas saindo da cadeia pública de Carapicuíba. Nesse momento eles embarcam dentro da viatura para serem transferidos para o presídio lá em Pinheiros. Muita equipe de reportagem está aqui, muito público que acompanha o conteúdo do influenciador. Estamos acompanhando agora uma grande movimentação aqui das viaturas do 1º Distrito Policial aqui em Carapicuíba. Nesse momento sai a viatura da Polícia Penal, que faz a escolta dos 2 influenciadores que estão em uma outra viatura lá dentro para serem levados para o presídio lá em Pinheiros, também aqui na cidade de São Paulo. Nós vamos acompanhar agora essa movimentação, Kleber, e voltar com mais informações no Redação Hit. Essa é uma viatura de transporte de presos saindo, sirene ligada, toda a movimentação aí na delegacia de Carapicuíba e a gente acompanha ao vivo, mostra tudo ao vivo para você que assiste o Redação Hit em cima da notícia aí, esse caso que vem causando grande repercussão nacional. Mais uma vez aí a viatura que leva os presos e a viatura da escolta. Daqui a pouco a gente volta com o Fernando, mas aqui a edição da tarde do Redação Hit traz para você a notícia em cima da hora, em cima do fato. Bom, vamos trazer agora uma outra informação curiosa, olha só. Você sabia que a cidade de São Paulo lidera o ranking nacional de mudança de nome? Foram quase 7 mil alterações nos registros desde 2022. E quando passou, né, a partir de 2022, a valer essa nova lei que permite que qualquer pessoa maior de 18 anos troque o nome sem precisar apresentar justificativa ou então recorrer à justiça. Vamos ver. O levantamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo aponta que foram registradas 6.950 mudanças de prenome no período, o que representa uma média de 2.300 alterações por ano. A alteração foi possível devido à Lei Federal número 14.382/22, sancionada no mês de julho de 2022, que permite a qualquer pessoa maior de 18 anos trocar o nome, sem precisar apresentar alguma justificativa ou recorrer à justiça. Para isso, basta comparecer a um cartório de registro civil com RG e CPF e seguir os critérios previstos em lei. O estado de São Paulo lidera o ranking nacional com 6.950 mudanças de nome desde 2022, seguido por Minas Gerais com 3.308 mudanças, Bahia com 2.787, Paraná com 2.675 e Pernambuco com 1.503 alterações. Os estados de Roraima com 37, Amapá 79 e Acre 11 registraram os menores números.
O número de alterações realizadas desde a nova lei mostra o quanto os cartórios estão mais próximos das pessoas e de suas escolhas. O nome é parte essencial da identidade e garantir o direito de alterá-lo de forma simples e segura é uma conquista para a cidadania. Além de permitir a troca do prenome, a lei também flexibilizou alterações de sobrenome. Agora é possível incluir sobrenomes familiares a qualquer tempo, acrescentar ou retirar sobrenomes em razão de casamento ou divórcio, ou adequar o registro em função de mudança no nome dos pais. O procedimento é padronizado nacionalmente e tem custo tabelado por lei em cada estado. Após a alteração, o cartório comunica automaticamente a mudança a órgãos como Receita Federal, Justiça Eleitoral e Polícia Federal. Caso a pessoa se arrependa, a reversão só pode ser feita por decisão judicial. Outra inovação da lei foi permitir a mudança de nome de recém-nascidos até 15 dias após o registro, quando não há consenso entre os pais no momento do parto. Para isso, é necessário que ambos estejam de acordo e apresentem a certidão de nascimento e documentos pessoais. Se não houver acordo, o caso é levado ao judiciário. Olha, realmente esse é um assunto curioso, mas que nem todo mundo conhece a lei. Então, para entender melhor como funciona essa nova lei, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E nós vamos conversar aqui com uma especialista. A nossa convidada é a doutora Andréia Gaglielli, ela que é diretora da ARPEN de São Paulo, que é a Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda. Grande prazer recebê-la aqui, doutora. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que nos assistem hoje. É um prazer também falar com vocês sobre esse assunto tão importante. Doutora, primeiro que me chamou a atenção é o grande número, né, de mudança de nomes após a nova lei. Surpreendeu vocês também, que são especialistas, ou já era esperado após essa nova lei? Por que tanta pessoa está insatisfeita ou quer trocar o nome, não sei se é o caso, escolhido pelos pais? Sim, acho que a quantidade de pessoas surpreendeu. Que existia essa demanda, quem trabalha em cartórios já sabia, né? Nós frequentemente éramos procurados por pessoas com nomes que não gostavam, seja o prenome, o mais comum prenome, né? O nome de registro. Mas era uma demanda muito comum e a gente era obrigado a encaminhar para o Poder Judiciário. Então, que essa lei pegaria, né, que ela teria, assim, uma utilidade grande, nós já imaginávamos, mas a quantidade ainda assim é surpreendente. E se me permite, nem sempre são nomes que a gente pensa, que nome diferente. Muitas vezes a pessoa não gosta de nomes que são clássicos, tradicionais, né, que mostra quanto o nome é uma questão de gosto pessoal. Essa é a sua resposta. Então, para a gente cumprir, né, nossa função didática aqui, eu peço que você explique para as pessoas que nos assistem como era antes o processo de mudar de nome e como é agora com essa nova lei, por favor. Pois não, Kleber. Antes da lei, que é uma lei de 2022, qualquer alteração, ou a grande maioria das alterações de nome, dependia necessariamente de uma ação judicial. Então era preciso um advogado e a alteração ela era sujeita à comprovação de um motivo justo. Não havia uma liberdade grande, né? Simplesmente não gosto do meu nome e quero mudar. Era preciso comprovar que era um nome ridículo ou que era um nome que criava problemas práticos, porque, por exemplo, um nome é muito comum, com muitos homônimos, com pessoas com muitos processos e nomes parecidos. Então, você precisava provar para o juiz que existia uma razão forte para essa mudança. Depois da lei, a partir de 2022, a grande facilitação é que hoje você pode fazer a mudança no cartório, né? Qualquer cartório de registro civil, mesmo que não seja aquele do seu nascimento, o que for mais próximo da sua residência atual, você pode fazer o procedimento nesse cartório, não precisa de juiz e também não precisa de advogado. A pessoa maior de idade pode fazer essa escolha livremente. E ela também não vai precisar comprovar o porquê ela quer mudar, né? Simplesmente se tornou possível que o meu registro civil tenha um nome, o meu nome, o meu prenome, um nome que eu gosto, um nome com o qual eu me sinto bem e feliz. Essa é a principal mudança da lei. Mas não é só o prenome, que, como bem já disse a reportagem ali, facilitou muito a mudança de prenome, que é o que mais a gente sente que tem procura, mas também é possível, em algumas situações, alterar sobrenomes. Então, é possível incluir sobrenomes familiares. Então, aqueles casos, às vezes,
que acontece da pessoa ser registrada só com o sobrenome da família do pai e ter vontade de incluir um sobrenome familiar da mãe. Isso também agora é possível fazer em cartório. Também é possível que a pessoa que não mudou o sobrenome no casamento e depois falar, eu queria agora adotar o sobrenome do meu marido ou da minha esposa, fazer isso na constância do casamento. Ou o contrário, mudou na hora do casamento, incluiu um sobrenome e não se acostumou. Também são situações que a gente via muito antigamente, né? A pessoa muda o nome e depois não se acostuma com ele. É possível, então, ir ao cartório do Registro Civil e falar, eu quero voltar a usar o meu nome de nascimento. Essas são as principais hipóteses em que hoje é possível. Para isso precisa ser maior de idade, precisa ter documentação, né, de identificação pessoal. E aí, em algumas situações, a gente precisa de certidões de distribuição civil, criminal, de protesto, e outras não. Então é legal ir ao cartório e pegar as informações detalhadas em cada caso. Olha, excelente essa explicação detalhadíssima e para todo mundo entender como funciona o processo. Agora também a gente tem que ter a responsabilidade de fazer um alerta, né? Uma vez que a pessoa mudou o nome, ela pode voltar atrás, por exemplo, se ela se arrependeu da mudança, ela pode mudar de novo? O que diz a lei a respeito dessa situação específica? Preciso ter muita consciência, refletir bastante sobre a mudança, porque você tem essa facilidade uma vez só, né? Então, se você mudou seu nome em cartório e se arrependeu, para tentar voltar atrás, você vai precisar ir ao judiciário. Aí você vai ter que contratar advogado e não há garantia, porque aí o juiz vai analisar se você tem um fundamento forte para voltar atrás. Então, é uma decisão relevante. E vale lembrar, Kleber, que a pessoa também precisa depois mudar todos os seus documentos de identidade, né? Então, não é só mudar o registro. Aí vai precisar providenciar a mudança de todos os documentos também. Então, essa responsabilidade que você mencionou é importante. Muito bem lembrado também, muito bem pontuado. Agora, um caso clássico, doutora, em casos de crianças recém-nascidas, quando não há consenso entre os pais. Muito comum, né? Às vezes o pai vai lá e registra antes, enquanto a mãe ainda está no hospital. O que prevalece na escolha? A vontade de quem? Como é resolvida uma situação dessa? Pois é, a lei também resolveu essa situação, porque até a edição da lei, se o pai registrasse com um nome que era diferente daquele do combinado com a mãe, e às vezes a gente sabe que isso acontecia e acontece, a mãe tinha que entrar com uma ação judicial para tentar incluir o nome que tinha sido combinado, né, entre os dois. Porque o direito de escolher o nome é dos pais em conjunto. Eles precisam chegar a um acordo, né? Não tem a vontade de um prevalecendo sobre a vontade do outro. Então, antes da lei, se por um acaso o pai registrasse com um nome diferente do combinado, a mãe precisava entrar com uma ação judicial. Hoje, se ela perceber que isso aconteceu, ela tem 15 dias a partir da data do registro para ir ao cartório e pedir alteração. Se o pai e a mãe vão juntos e concordam em realmente levar para o registro aquele nome que tinha sido combinado, isso é feito rapidinho no cartório, não precisa mandar para juiz, é bem simples. Se ainda assim houver uma discussão, uma divergência entre o pai e a mãe, a gente vai colher esse pedido da mãe e vai encaminhar para o juiz decidir a questão, então. Olha, muito interessante, muito agradável essa conversa, esse bate-papo, que ajudou muitas pessoas. Nós acabamos de conversar com a doutora Andréia Gagliardi, ela que é diretora da ARPEN de São Paulo, que é a Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais. Doutora, muito obrigado, grande prazer conversar e aprender com você aqui. Obrigada pela oportunidade, uma boa tarde a todos, Kleber. Boa tarde. Bom, vamos continuar nosso giro pelo país com os nossos repórteres para saber o que é notícia nesse começo de semana, nesta segunda-feira. Olha só, um acidente de carro deixou 2 pessoas mortas e 3 feridas no Rio de Janeiro. E uma câmera de segurança registrou um momento da batida entre os 2 veículos. O motorista, inclusive, passou no sinal vermelho e causou todo esse acidente, toda essa tragédia. A suspeita é que ele teria consumido bebida alcoólica. O Anderson Nascimento vai mostrar as imagens e contar os detalhes.
Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento de um acidente. O caso aconteceu no último sábado e deixou 2 mortos e 3 feridos. Nas imagens, é possível ver um carro prata avançando o sinal vermelho. Em alta velocidade, outro carro se aproxima do veículo e o atinge, causando o acidente. Policiais da Delegacia da Tijuca prenderam em flagrante um motorista envolvido. Alexandre Campinas Borges, de 31 anos, estava em um hospital e foi detido por homicídio com dolo eventual durante a tarde. Dentro do carro de Alexandre foi apreendido um copo com bebida alcoólica. Aos agentes, o homem negou ter ingerido qualquer bebida etílica e respondeu não se lembrar do acidente. Uma pessoa morreu no local e outra chegou a dar entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, mas não resistiu aos ferimentos e também foi a óbito. As outras 3 vítimas continuam internadas na unidade de saúde, sendo uma em estado grave e 2 estáveis. Uma perícia foi realizada e a polícia aguarda os resultados para prosseguir a investigação. E olha só, um grupo foi denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul por usar imagens de uma criança com paralisia para vender rifas falsas na internet. Que absurdo, né? Veja os detalhes agora com o Guilherme Souza. 5 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público por estelionato e associação criminosa. O caso aconteceu em Camaquã, na região sul do Rio Grande do Sul. Segundo o MP, o grupo era formado por 2 homens e 3 mulheres, entre elas a madrinha da própria criança usada no golpe. Ainda de acordo com o Ministério Público, a venda dos bilhetes ocorreu entre os dias 5 e 25 de julho, com a promessa de sorteios de prêmios como eletrodomésticos e roupas de cama. Cada rifa era oferecida por R$10, alegando que o valor seria destinado ao tratamento médico da criança. Entretanto, o MP afirma que a família nunca recebeu nenhum recurso arrecadado com a ação. 3 dos 5 denunciados já estão presos. Agora, cabe à Justiça analisar a denúncia apresentada e decidir se os acusados irão responder criminalmente. Que vergonha! E olha só, vamos falar de saúde agora. 37% da população brasileira sofrem com dores crônicas e os mais afetados são as pessoas com idade acima dos 40 anos. Quem traz os detalhes agora é o Alexandre Cardoso. Uma pesquisa feita no Brasil indica que cerca de 37% da população com mais de 40 anos sofre com dores crônicas, que são dores que persistem por mais de 3 meses e que podem afetar as atividades diárias e a qualidade de vida. A pesquisa da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor aponta que as dores crônicas são comuns em pessoas com idade acima de 40 anos. Essas dores podem afetar a capacidade de realizar tarefas cotidianas e levar ao uso de medicamentos como opioides para aliviar os sintomas. Além disso, podem estar associadas a doenças como artrite e diabetes, lesões e doenças primárias como fibromialgia e até mesmo ao câncer. As principais dores crônicas no Brasil e no mundo são dores na região lombar e dores de cabeça. Segundo o estudo, a região mais afetada pelo problema é o sul do Brasil, onde 42% dos pacientes relatam vivenciar a dor crônica. Já o Centro-Oeste foi a região onde o problema foi relatado por menos pessoas, apenas 24% dos entrevistados. A média mundial de incidência de dor crônica é de 35%, o que mostra que o Brasil já superou essa marca, enquanto países desenvolvidos como Canadá, Holanda, Austrália e Japão mantêm o índice na casa dos 20%. Os países latinos ficam em torno de 40%. Na avaliação dos especialistas, isso acontece porque quanto mais desenvolvido é o país, melhor sua população lida com a dor. Olha, vamos voltar a falar ao vivo com o nosso repórter, o Fernando Jesus, que está lá na delegacia de Carapicuíba, na Grande São Paulo, onde estava preso, né? Foi transferido agora há pouco o influencer Ítalo Santos. Fernando, vai aparecer aqui no telão, Fernando, agora sim. Por favor, quais as novidades aí? Atualiza para a gente as informações, por favor.
Kleber, a gente viu toda aquela correria aqui em Carapicuíba e o caso segue em investigação e, inclusive, a investigação revelou um dado importante, uma informação curiosa. Os familiares dos menores de idade que aparecem nos vídeos postados pelo influencer Ítalo Santos, eles recebiam uma espécie de mesada mensal para deixar os seus filhos aparecerem neste tipo de conteúdo postado nas redes sociais do influencer. E tudo indica que esse pagamento, essa mesada mensal, variava entre R$ 2.000 a R$ 3.000 por mês. Mesmo assim, o Conselho Tutelar afirma que nunca recebeu denúncias formais das famílias. E a maioria dos parentes vive em Cajazeiras, no interior da Paraíba, que é a cidade natal do influenciador. Essa cidade, Cajazeiras, conta com cerca de 70 mil pessoas. E o Ítalo, ele dava aulas de dança na pracinha da cidade. Ele começou a gravar vídeos com os adolescentes, foi ganhando seguidores e logo se mudou para João Pessoa, onde ficou famoso com esse tipo de conteúdo nas redes sociais. Com esse crescente sucesso, ele passou a ostentar carros de luxo, mansões e tudo isso em diferentes cidades. Alguns ex-funcionários do influencer afirmam que ele recebia grandes quantias em espécie e joias. Porém, a defesa de Ítalo nega qualquer atividade ilegal. E após as denúncias de um outro influencer, o youtuber Felca, que foi com esse vídeo que esse caso se tornou tão viral nas redes sociais, as redes do Ítalo elas foram bloqueadas, tanto o TikTok, o YouTube e o Instagram. E as redes elas afirmam que suspenderam a monetização desses conteúdos por violar as regras. Porém, eles não explicaram o porquê essas contas permaneceram ativas até o momento da repercussão deste caso. No momento da prisão, cada um foi encontrado com 4 celulares, tanto o Ítalo quanto o seu companheiro, o Israel. E a suspeita é que eles estavam tentando sair do país e eles sabiam que seria expedido um mandado de prisão e por isso eles estavam tentando essa rota de fuga. Essas são as informações, Kleber. O caso vai continuar sendo investigado. Eles devem estar chegando agora lá na prisão de Pinheiros e nós vamos acompanhar esse caso de perto para trazer mais informações. Tá certo, Fernando. Muito obrigado aí pelas informações. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não nos acompanha pela RIS TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.